Paz de Cristo, meus irmãos. Aqui quem fala é Israel Fontoura e hoje eu quero apresentar para vocês um pequeno estudo, uma pequena reflexão sobre os dias de hoje. Hoje eu quero falar para aquelas pessoas que estão investidas com alguma autoridade em relação às pessoas que estão dentro das igrejas. Por quê? Deus colocou no meu coração de falar essas coisas para alertar algumas pessoas aí que estão com esta certa autoridade em relação às pessoas que frequentam igrejas. Eu há muito tempo venho pregando, tenho um canal na internet que fala de assuntos bíblicos. E junto com o DVD que você vai estar assistindo, vai ter algumas informações que você pode ver, ok? Então, vão ser 4 partes esse estudo, você pode estar vendo no DVD essas 4 partes, onde eu vou estar tratando de assuntos específicos em relação ao reino de Deus. Então, hoje, eu quero fazer com que você reflita um pouco. Você já parou para pensar qual é o seu intuito? Qual é a sua motivação que tem feito com que você exerça uma liderança sobre essas pessoas? Porque muitas motivações passam por nossa mente para exercer um trabalho diante de Deus. Porque muitas pessoas elas têm pastoreado as ovelhas de Deus não para trazer edificação para as ovelhas, não para trazer um crescimento para as ovelhas, mas sim para ter um crescimento pessoal. Em Efésios, capítulo 4, verso 11, Paulo, para falar sobre os ministros de Deus, aqueles que exercem alguma função no reino, ele vai dar algumas dicas para nós que é necessário que compreendamos e analisamos. Capítulo 4, verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, para a medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos e inconstantes, levados em toda a roda por todo o vento de doutrina e pelo engano dos homens, com astúcia e engano fraudulosamente. Perceba que este é o principal objetivo daqueles que estão com uma certa autoridade no reino. Jesus deu essas pessoas para quê? Para que elas edifiquem as pessoas. E através dessa edificação haja o quê? O crescimento do corpo. Para que as pessoas sejam instruídas e cada vez mais elas se tornem semelhantes ao caráter de Cristo. Tem sido esse o seu intuito? Então, se tem sido esse o seu intuito, então você está o quê? No caminho certo. Mas não é para as pessoas que têm este intuito que eu estou me dirigindo. Então eu estou me dirigindo justamente para as pessoas que não têm essa mente focada em edificação do corpo de Cristo. A palavra fala que todos nós daremos conta naquele dia de tudo que nós fizermos, né? E as pessoas que nós instruímos, a vida delas, né, será cobrada de nós. Nós teremos que dar conta das pessoas que nós ensinamos. Tiago nos diz que não deve haver muitos mestres no meio de vós, porque sobre nós, os que ensinamos a palavra de Deus, vai vir um maior julgamento. Então, se você exerce essa função de mestre, de pastor, ou de bispo, ou qualquer coisa encarregada que seja, você vai ter que dar conta dessas coisas. Deus vai trazer sobre você um julgamento maior em relação àquelas pessoas que não exercem um tipo de liderança. Porque, ou seja, Deus confiou a essas pessoas que levem o ensino e instruam as pessoas. Em Oséias diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E tu, sacerdote, porque rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei os teus filhos, para que não sejam mais sacerdotes. Isso está em Oséias. Em Daniel, capítulo 11 e capítulo 12, diz assim: que aqueles que forem justos e instruírem as pessoas para a justiça, eles terão uma grande recompensa, e o seu brilho, ou seja, o seu galardão, será tão resplandecente quanto a luz das estrelas ou do sol que resplandece infinitamente na escuridão. Então esse é o galardão daqueles que ensinam. Contudo, as pessoas e os falsos mestres, eles vão ter o quê? Um juízo de Deus. Ok? Mas não vou falar sobre isso aqui agora.
quero tratar de alguns assuntos. Depois que esse vídeo for visto, você vai poder passar para os outros vídeos que estão no DVD e vai estar aí aprendendo mais sobre esse tema, tá? Mas não era o que eu queria falar neste momento. Então eu quero que você pense na sua mente. Meu irmão, você tem trabalhado no corpo para ensinar as pessoas apenas com vontades terrenas? Ou você tem buscado a Deus para edificação de fato do corpo? Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que muitas congregações elas têm metas que não são metas estabelecidas por Deus, mas são metas estabelecidas por homens. Você sabia, talvez possa ser o seu caso, que algumas igrejas elas não estão interessadas em edificação do corpo ou ainda levar a salvação para as pessoas, mas o interesse que há no corpo dessas igrejas é justamente o quê? A arrecadação financeira. Então algumas igrejas elas traçam metas financeiras, né? Então o pastor ele tem que arrecadar tanto em dinheiro, em ofertas, né, fora os dízimos. Então se essa igreja não tem essa arrecadação financeira, ou seja, ela não tem crescimento na cabeça dessas pessoas. Ainda que você tenha 100 mil pessoas edificadas que estão em Cristo, mas se essa igreja não tem essa arrecadação que foi estipulada, ou seja, essa igreja não está tendo crescimento. Então você vê que o crescimento, o pensamento de crescimento dessas pessoas está aonde? Nessa questão financeira. Você sabia que isso não é vontade de Deus? Você sabia que a vontade de Deus é que ainda que nós tenhamos igrejas com pouca arrecadação, ainda os membros devem estar o quê? Sendo edificados. Meu irmão, minha irmã, se essa tem sido o principal objetivo da igreja, que é arrecadar justamente esses fundos, fazer essas coletas como principal objetivo, saiba que isso não vem da vontade de Deus. Isso é o que? É você fazer mercadejo com a palavra de Deus, é você querer buscar a Deus por coisas terrenas. Porque você vê que não está cumprindo a meta de objetivo de em Cristo, que era trazer as pessoas para o reino, mas é justamente buscar os recursos destas pessoas. Os profetas falavam muito de pastores, de mestres, de sacerdotes que queriam as ovelhas para tirar o seu couro, para tirar, né, o seu pelo e comer das suas carnes, e apacentavam a si mesmo. Então é justamente isso que está acontecendo. As pessoas estão buscando as igrejas para chegar a Cristo, mas em algumas igrejas o que está acontecendo? Os pastores e mestres estão buscando as ovelhas apenas para tirar dinheiro delas, né? Para cumprir essas metas financeiras, quando a palavra nunca falou sobre essas coisas. Pedro fala na sua epístola que nos últimos dias surgirão pessoas que farão mercadejo da palavra e farão negócio dos fiéis, né? Ou seja, o intuito dessas pessoas era fazer negócio dos fiéis. Mas isso não é da palavra de Deus, isso não é da vontade de Deus. Então isso tem gerado futilidades no reino, tem gerado pessoas que não estão ligadas à palavra de Deus. Então se esse é o seu caso, meu irmão, hoje é dia de você mudar. Hoje é dia de você passar a pregar e andar nesse evangelho genuíno. Se você não anda dessa forma, hoje é o dia da mudança. Cristo nos chama para que haja o arrependimento e a mudança. Então você pode fazer isso ainda hoje, rever os seus conceitos do que você tem pregado, do que você tem ensinado e como você tem conduzido as suas ovelhas, aquelas que você pastoreia. Então, pense consigo mesmo, essa doutrina, esse ensino de querer enriquecer, de você fazer barganha com Deus, ou seja, você dá para receber, não é um ensino bíblico. Existe uma imagem que eu vi uma vez que dizia assim, como é nos dias de hoje, como as pessoas se tornam cristãs nos dias de hoje. No passado se dizia assim, como as pessoas pensavam em relação ao cristianismo, né? Eu tenho um pão, depois que conheci Jesus, agora eu tenho meio pão, porque eu dividi o pão que eu tinha e dei para a pessoa que precisava. Então Cristo nos ensina a dividir as nossas coisas, para que todos aqueles que tenham dificuldades, todos aqueles que estejam passando por necessidades, sejam supridos por meio de nossas posses. Mas hoje o que é ensinado nas igrejas é exatamente isso, assim, dessa forma. Eu tinha um carro,
Depois que conheci Jesus, eu passei a ter 2 carros. Você está buscando Jesus apenas para ter um benefício financeiro. Só que essa doutrina nunca foi ensinada pelos apóstolos. Os apóstolos diziam que nós tínhamos que dividir com o próximo, ainda que nós ficássemos pobres. Agora, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3, diz assim, não vou ler todo esse capítulo, vou ler alguns versos que são interessantes para nós analisarmos, ok? Diz assim, se alguém ensina alguma doutrina e se não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões, de palavras das quais nascem invejas, demandas, blasfêmias e ruínas. E quando você vai passando aqui os versículos, vamos para o versículo 9, que trata exatamente dessa mesma questão, porque estava sendo introduzido na igreja a doutrina de pessoas quererem ficar ricas por causa do meio de Cristo, por meio da palavra de Cristo. Então ele já vai trazer o que para nós? Que essa doutrina não é bíblica, diz assim. Vamos para o verso 6. Porém, grande ganho é a piedade com contentamento, ou seja, a doutrina de Cristo é essa doutrina de piedade. Então essa doutrina tendo contentamento, ou seja, você estar contente com aquilo que você tem, é um grande ganho. Ele ainda continua. Porque nada trouxemos para este mundo. Manifesto é que nada podemos levar dele. Então tudo que você obtém nesse mundo, meu irmão, quando você morre, você não vai levar nada. Quando Jesus voltar, essas coisas terrenas, elas vão ficar para trás. Então Cristo não está se preocupando com as coisas que você tem. Ele mesmo diz na palavra dele, o homem não é medido pelas coisas que ele tem, mas sim pelo que ele é. Então você é medido diante de Deus pelo que você é, pelo que você faz, mas não pelo que você tem. E ainda diz mais, verso 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Por isso que ele fala, a doutrina da piedade com contentamento já é o suficiente. Então, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Aí ele fala assim, mas os que querem ser ricos caem em tentação, isto em um laço do diabo, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que anexam os homens na perdição e na ruína. Porque a cobiça da riqueza é a raiz de todos os males, ao qual, apetecendo alguns, se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, se você tem ensinado, meu irmão, as pessoas elas buscarem riquezas continuamente, a buscarem a Cristo para se tornarem ricas, você está levando as pessoas para um caminho errado. Você está levando as pessoas para um caminho turbulento, onde elas vão acabar afundando, naufragando na fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vê que muitas pessoas estão prometendo que por meio de certas ofertas, Deus vai dar para essas pessoas benefícios financeiros, quando Jesus nunca prometeu dessa forma. É claro que existem as contribuições e as ofertas do corpo, sim. E Deus retribui a todos aqueles que doam com coração puro, com o coração movido por isso e sem avareza. Mas não quer dizer que Deus tem a obrigação de te enriquecer. Deus ele vai fazer com que você tenha o seu sustento, você fique contente com as coisas que Ele der para você. Mas essa doutrina de você querer enriquecer por meio da palavra, ela não é bíblica. Então essa é uma coisa que nós temos que mudar, meus irmãos. Nós mudarmos esse nosso pensamento de querermos nos tornar ricos em relação à palavra de Deus. O que Deus quer dos pastores e mestres é que eles edifiquem as pessoas para que elas saibam lidar com as dificuldades nos momentos de tribulações. Porque Jesus dizia para nós, no mundo tereis tribulações. Tenhais bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo passou por pobrezas, Cristo passou por dificuldades, assim também vai ser com seus servos. Ok? Então, vamos mudar esse nosso pensamento de querer riquezas, ok? Então essa primeira parte do estudo eu vou finalizar aqui. Você pode estar vendo a segunda parte do estudo, onde eu vou estar falando que a igreja está dormindo neste momento. Amém? Que Deus abençoe. Então você pode estar aí copiando e passando para quantas pessoas você quiser este material, ok? O meu WhatsApp vai estar aí na tela, você pode estar entrando em contato comigo também pelo meu e-mail, que eu
prontamente vou disponibilizar material para as pessoas que precisarem, sem custo algum, porque nós não vendemos a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe e que essas palavras entrem no seu coração.